que observam, que valorizam o ensinamento da palavra do Senhor. Voltemos a Malaquias no capítulo 3, que é o texto base da nossa meditação nesta noite. Malaquias capítulo 3, profeta pós-exílio. Aliás, o último profeta que profetizou pós-exílio, logo em seguida, vem um período chamado período de silêncio. Esse período de silêncio, ele demorou 400 anos. 400 anos Deus não falava com o povo. 400 anos de silêncio absoluto de Deus, chamado período interbíblico, que é o período que permeia o tempo entre o Antigo e o Novo Testamento, até que o Senhor, então, começa a falar com o povo novamente. E Malaquias foi o último que profetizou após o exílio, e ele chama a atenção do povo de Israel para voltar a contribuir, porque o povo havia abandonado a prática da contribuição, de maneira que os sacerdotes estavam sofrendo grandemente. No tempo do rei Ezequias, Ezequias exortou o povo a contribuir. Por quê? Porque a administração do serviço sacerdotal estava deixando a desejar, em virtude dos sacerdotes não terem tempo para se aplicarem ao serviço sacerdotal. Então Ezequias convoca o povo a trazer os seus dízimos, trazer as suas ofertas, entregar para o sacerdote, a fim de que o sacerdote tivesse condições de dedicar-se exclusivamente ao trabalho do santuário. E aqui o profeta Malaquias está exortando o povo no capítulo 3, e ele então está dizendo ao povo: desde os dias dos vossos pais, ou seja, essa história de negligência na contribuição já era uma história antiga, não era novidade, e nós vemos hoje nos nossos dias também a negligência na área da contribuição. Existem crentes que eles contribuem pela metade. Existem aqueles que contribuem da forma que ele quer, né? E quando Paulo fala, cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, ele não estava se referindo ao dízimo, ele estava se referindo à oferta. Ele não estava se referindo ao dízimo, porque o dízimo já está estabelecido, não é o que você propõe, é aquilo que está estabelecido pelo Senhor. Agora a oferta é segundo o que você propõe no seu coração. E aí diz: não com tristeza, porque Deus ama o que dá com alegria. Então está se referindo à oferta. Agora dízimo, não. Você pode estar triste, você pode estar zangado, você pode estar bravo, você pode estar do jeito que for. Você pode não concordar com o pastor ou concordar, você pode não concordar com isso ou com aquilo. Você tem que entregar o seu dízimo. Aleluia. É a determinação de Deus. Você não tem como administrar essa verdade. Agora, a oferta, sim. A oferta você tem que estar alegre para entregar, porque Deus não vai receber a sua oferta se você estiver triste. Outra coisa, quando você for colocar a sua oferta no altar, não está falando dízimo, oferta no altar, e você então descobrir que o seu irmão está triste com você, ou você está triste com o seu irmão, deixa ali a sua oferta. Não é dízimo. Ou seja, você pode estar brigado com quem quer que seja, você pode estar encrencado com o meio mundo, mas você tem que entregar o seu dízimo, e Deus recebe o seu dízimo. Agora a sua oferta não, é diferente. É diferente. Então dízimo é um dever do crente, entregar o seu dízimo. Agora a oferta, você contribui segundo você propôs no seu coração. Eu propus fazer uma oferta missionária esse mês. Outra coisa, dízimo você não tem o direito de administrar. O dízimo deve ser administrado pelo sacerdote. Se você tentar administrar o seu dízimo é uma apropriação indevida. Existem crentes que ele diz: esse mês eu vou mandar meu dízimo lá para o Brasil. Você não tem o direito de fazer isso. Você não tem o direito de mandar o seu dízimo
para a África, para a China, para o Timor-Leste. Não, o seu dízimo tem que ser entregue na casa do Senhor, onde você assiste, onde você recebe o alimento espiritual. Uma certa ocasião, numa escola dominical, um diácono me procurou e disse: pastor, tem um moço aí perguntando se ele pode entregar o dízimo dele. Eu disse: pergunte onde ele congrega. O irmão foi lá, perguntou e disse: ele congrega numa igreja tal. Então diga para ele que dízimo se entrega onde congrega. Fala para ele deixar o dízimo dele lá. Dízimo se entrega onde você assiste, onde você congrega. Você não pode administrá-lo, é sagrado. Você pode estar em situação que você tiver, você deve trazer a 10ª que pertence ao Senhor. Isso é, se você quiser que o dinheiro que você recebeu naquele mês seja abençoado. Do contrário, acontecerá como acontecia com o povo de Israel pós-exílio. Eles recebiam o salário, era como se colocasse num saco furado. Nós temos 2 exemplos na Bíblia de oferta no Novo Testamento. Um exemplo de Barnabé, outro exemplo de Ananias e Safira. Barnabé, cognominado filho da consolação, ele vendeu uma propriedade e deitou todo o valor aos pés dos apóstolos como oferta. E a Bíblia diz: ele cresceu em todos os aspectos, foi abençoado, cresceu em conceito diante dos apóstolos, de tal maneira que ele foi companheiro de Paulo futuramente, e foi um dos discipuladores de Paulo, se tornou um homem de grande prestígio no ministério e também diante da igreja. E quando perceberam que Barnabé, por essa atitude, havia sido abençoados, então alguns crentes também se propuseram a fazer isso. Mas havia um casal na igreja que viram a bênção de Deus na vida de Barnabé e imaginaram que a bênção de Deus era decorrente da aceitação da oferta pelos apóstolos. Eles não imaginaram que a oferta iria ser aceita ou não por Deus, que tudo vê, que tudo sabe, que tudo conhece. Imaginaram que ficaria apenas no âmbito do apóstolo, no âmbito humano, no conhecimento humano. Então eles combinaram na sua casa: nós vamos também vender uma propriedade. Só que nós vamos fazer o seguinte: nós vamos levar uma parte só, a outra parte a gente fica conosco, ninguém sabe por quanto vendemos. Então nós vamos, se perguntar, vamos dizer: nós vendemos por esse tanto, porque aí nós seremos abençoados como Barnabé foi, como os outros também foram. Cresceremos em conceito diante do apóstolo Pedro e diante da igreja, e nós vamos ser enriquecidos. Então, irmãos, leva engano quando a pessoa entrega o dízimo faltando algum percentual, porque às vezes a pessoa fala assim: eu não vou, vai dar para dizimar tudo esse mês. Então ele dizima metade. Ele está perdendo o tempo dele, ele está atraindo para si problemas, porque ele está tentando enganar aquele que jamais pode ser enganado. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 7, fala 7 vezes sobre dízimos. E uma das partes que me chama muita atenção, lá no capítulo 7 de Hebreus, é justamente o versículo 9. Versículo 8, veja bem, olha o versículo 8 que diz: aqui certamente tomam dízimos, o quê? Homens que morrem. Você não vai entregar na mão do anjo.
O anjo não vai descer aqui para ficar esperando você entregar na mão dele. Aqui certamente recebe o seu dízimo homens que morrem. Você entrega dízimo para o sacerdote administrar. Agora, o mais importante é o que diz aqui. Ali, porém, ali aonde? No céu. Quando você entrega o dízimo, acontece algo extraordinário no mundo espiritual. Você entrega aqui para homens, você não entrega para anjos. Não, você entrega para homens. E ali no céu, quando você entrega o dízimo, o que acontece? O que acontece? Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Ou seja, quando você entrega o seu dízimo aqui, que é recebido pelo sacerdote, é dado baixa lá em cima. Na mesma hora, no mesmo instante, é dado baixa. Entregou. Trouxe o dízimo. E tem mais um detalhe aqui. No versículo 9 diz assim: e para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que era a tribo sacerdotal, que recebe dízimos. O que ele fez? Pagou. Observe que aqui a palavra pagou. Então dízimo é uma dívida. Tanto é uma dívida que quando o povo deixava de dizimar, ele tinha que pagar com juro. Ele tinha que entregar o dízimo depois com juro de 20%. Tinha que colocar 20% em cima para levar à casa do Senhor. Então dízimo é uma dívida. Observe que até Levi pagou. A expressão pagou é porque deve. E se você não paga, a dívida vai acumulando. Aquela história de dizer, que Deus me perdoe até aqui, daqui para frente. Dívida é dívida. Dívida só deixa de ser dívida quando ela é saldada, ou quando ela é perdoada. Mas quando ela é perdoada, ela vai ser perdoada, mas da consciência do devedor, ele sabe que ele não pagou. Ela não vai ser apagada da consciência do devedor. Então, para que não acumule essa dívida, porque um dia ela vai ser cobrada, é melhor que nós façamos regularmente, porque depois tem que acrescentar 1/5 do valor, segundo a palavra diz. Então dízimo é uma dívida que nós temos. Podemos estar brigados com quem quer que seja. Não, eu não vou entregar o dízimo, porque a Bíblia diz que se eu estiver brigado com o irmão, eu não posso nem entregar o dízimo. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz oferta. Agora dízimo, você pode estar encrencado, nervoso, bravo, com quem quer que seja, você tem que colocar o seu dízimo no altar, se você quiser pagar a sua dívida. Hein, irmão? Então aqui recebe dízimo homens que morrem, mas ali testifica aquele que vive. Aleluia. Então, você entrega, é dado baixo, pagou, paga. Mas quando você não entrega, vai ficar lá pendente e você tem que entregar os seus dízimos. Amém? Levita precisa? Até Levi pagou o dízimo. O pastor, a igreja, não precisa entregar o dízimo. O levita que recebe da igreja precisa entregar seu dízimo. Mas vai ser tão pouquinho. Se fosse fiel no pouco, dívida é dívida. Você recebendo pouco ou muito, você tem a dívida. E não entregando, você está devendo e precisa ser saldado.